Eu nunca tinha contado isso, eu nunca contei, na verdade, isso pros meus familiares, não. Eles nunca souberam. Porque eu tinha medo, porque eu tinha vergonha. Tinha muita vergonha, principalmente porque a gente acredita nas coisas que são ditas, sabe? A gente acaba tomando aquilo como verdade. E eu me sentia uma pessoa tão como nada, tão diminuída, tão sem nem falar direito, mas em relação a não ser mulher mesmo. Porque eram palavras ofensivas, sabe? As marcas das agressões até que sumiam depois. Assim como uma vez que eu recebi um soco bem no meu nariz e teve um sangramento, onde eu fiquei com edema. Isso sumiu, mas as palavras, elas são... eu não consigo nem replicar aqui, porque de tão baixa que são. São perturbadores. Então, durante muitos anos da minha vida, eu não sabia o que era dormir direito, o que é chegar na sua casa depois do seu trabalho cansativo e você ter e chegar na sua residência e ter aquele momento de paz. Eu não tinha isso. Eu não tinha paz ao levantar, eu não tinha paz ao dormir. Porque sempre era envolvimento com uma outra pessoa. Eu sempre tinha uma outra pessoa. E que pessoa é essa? Então são coisas que hoje eu vejo, porque eu já estou de fora, né? Não estou mais inserida ali dentro. Então quando hoje eu olho tudo do que aconteceu, eu falo, caramba, por que eu não saí antes? Por que eu não fiz isso antes? Porque hoje, diferentemente, eu converso com os meus irmãos, eu falo abertamente do que aconteceu. Eu sou uma pessoa totalmente diferente de quando eu estava inserida dentro daquele relacionamento, porque eu não falava com ninguém, eu sempre fui muito sozinha. Então, hoje, a minha maneira de me comunicar com as outras pessoas é diferente. Então, eu nunca fui de sair do meu trabalho e ir para um lugar que seja com os colegas de trabalho, porque isso jamais, isso era permitido. E ao longo dos anos, eu comecei a me defender também. E aí que as coisas começaram a piorar um pouco mais. Porque eu já não era só a que recebia as agressões. Eu também cheguei no meu momento de devolver também as agressões. E aí as coisas começaram a ficar um pouco mais terrível. Porque as ofensas que vinham de lá, eu também devolvia. As agressões que vinham de lá, eu também devolvia. Só que a gente sabe que se fosse realmente, quando a gente fala, como eu falo para vocês que as agressões eram mútuas, a gente sabe que se o homem realmente quiser, ele faz o que fez aquela mulher lá no elevador, pelo amor de Deus. Não chegou a essa extrema violência ao ponto de eu desmaiar, ao ponto de eu ficar tão machucada. As agressões elas tiveram, né? Com tapas, puxões de cabelo, chutes, empurrões. Então, tudo isso foram coisas que ocorreram comigo durante alguns anos da minha vida. Quem diria, né?
Mas hoje é diferente. Mas eu trago marcas comigo até hoje. Infelizmente, são coisas que não tem como a gente tirar, arrancar, ainda mais lembrando das coisas que aconteceram. Mas quem estiver passando por qualquer tipo de violência que seja, você precisa sair. Você precisa sair logo, precisa sair rápido. Não fique na ilusão de que as coisas vão mudar, porque elas não mudam. Isso é a gente que se engana. Nós nos enganamos muito. Mas as coisas, elas não mudam, não. Elas continuam e elas só vão piorando ao longo do tempo. Então hoje estou inserida aí em algumas questões familiares em que nós estamos num processo de divórcio, um processo de ajuizamento mesmo, e que isso pode levar, não sei, eu tenho medo de alguma retaliação em relação a outra parte, mas eu precisava falar. Tem umas pessoas que eu não me importo com o que as pessoas pensam, eu me respeito, eu não me importo de verdade, eu já me importei muito, já sofri muito, mas a outra parte, quando eu saí, tem a versão dele de qual motivo que eu saí de casa, né? Então o motivo, imaginem qual foi, porque a verdadeira história não é contada. É mais fácil dizer que eu saí de casa porque eu tinha amante, porque eu tinha outro homem. Por isso que saiu de casa. Mas não conta que no dia anterior ao que precedeu a minha saída, foi a briga em que um dos dois ali ia acontecer algo de pior. Isso não fala. Nunca fala, porque é um covarde. Todo agressor bate mulher é um covarde. E é isso que ele é. Mas chega mesmo. Eu não vou admitir mais nada. Eu quero que isso acabe logo. Eu quero que tudo que precisa acontecer, desses processos que terminem, que finalizem, para eu poder seguir a minha vida em paz, para ir realmente eu concluir essa etapa da minha vida. Porque é só isso que eu quero. Só quero paz. Que cada um fique bem longe, sabe? Bem longe um do outro. Eu saí. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu gosto mais de mim. Hoje eu me conheço. Isso é bom. Isso é muito bom. Hoje eu cuido de mim. Tenho as minhas prioridades. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu sei o que eu quero pra mim. Isso é o melhor de tudo. Então, Deus sempre dá uma outra oportunidade pra gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus.